O Atlético é um merecidíssimo, justíssimo, extremamente legítimo campeão brasileiro de 2021, mas o nosso país, pelo menos uma parte da população do nosso país, infelizmente tem uma dificuldade muito grande em reconhecer o mérito alheio. Então você olha algumas manchetes que dizem assim: o Atlético foi campeão, mas o Atlético foi campeão apesar de, o Atlético foi campeão só por causa de. Eu quero falar muito da conquista e muito de algumas reações a esse título do Atlético Mineiro. Já peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, o ritual de sempre aqui. O Atlético será o único time a ultrapassar a barreira dos 80 pontos nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético tem a melhor defesa do campeonato, um dos melhores ataques, o artilheiro da competição. No momento em que sacramentou a conquista do título, 4 vitórias a mais que o vice-campeão, com uma questão de um jogo a menos, enfim, mas números irretocáveis. Não foi um título conquistado aos 45 do segundo tempo na última rodada, o que também está longe de ser desonroso. Você pode entrar ali num equilíbrio, num campeonato com mais 2, 3, 4 oponentes, candidatos e tal, e a coisa ser decidida no detalhe, e você será um legítimo campeão. Só que no caso do Atlético, essa folga, essa antecipação de rodadas e essa distância para os demais competidores, eu acho que solidifica a ideia de que foi mesmo um time regular, constante, competente, que superou seus adversários e que teve inúmeras dificuldades ao longo da competição. Eu me lembro de, em um determinado momento do campeonato, num jogo específico, em que o Atlético teve muita dificuldade contra um time da parte de baixo, ter colocado o seguinte no Twitter: cara, esse talvez seja o título mais folgado em pontos e mais sofrido que a gente se lembre de um campeão brasileiro. Porque foram jogos em que o Atlético precisou de viradas, em que o Atlético começou mal, em que o Atlético teve que despertar, em que o Atlético teve que recorrer ao banco. E o próprio jogo da confirmação do título contra o Bahia foi muito assim. O Atlético faz um primeiro tempo apenas regular, começa mal o segundo, toma 2 gols, tenta se entender e as soluções vêm do banco. O Sacha veio do banco, sofre o pênalti, o Natan veio do banco, dá assistência, graças a um elenco que foi bem montado, que deu ao Cuca opções para suportar uma maratona tão pesada. E aí vem o primeiro: mas o Atlético só foi campeão por causa do investimento. Ok, mérito do Atlético, sorte do Atlético, enfim, mas a competência de ter o recurso em mãos e saber gastá-lo, e ser inteligente na hora da aplicação desses recursos. Se grande investimento fosse garantia de alguma coisa, o Palmeiras, com a Leila, que agora é presidente, a Leila Pereira, investiu muito dinheiro nos últimos anos e não ganhou todas as competições, ganhou algumas, fracassou em outras. O Flamengo, que arrumou a sua casa em 2019, sem um grande investimento externo, mas dever de casa sendo feito ali já desde a antiga diretoria, muita gente falava de uma dinastia, de um domínio absoluto, que também não aconteceu, porque futebol não é ciência exata. Futebol, as suas chances aumentam se você for competente na administração e na gestão do seu caixa. Mas isso não te dá garantia de nada, ainda mais num futebol tão equilibrado como o nosso. E desculpa, se o São Paulo está fora dessa briga, se o Santos não tem condição de repetir 2 boas temporadas, ele faz uma temporada boa, faz outras péssimas. Talvez aconteça isso de novo. Se o Fluminense ainda não tem condição de bater de frente no nível local com o Flamengo, nem no nível nacional. Tô citando outros clubes aqui. Azar deles. Foram incompetentes, tiveram caos políticos, né? Tiveram gestões que deixaram terras arrasadas. Paciência, o Atlético vai com o investimento, claro, caminhando para ter uma década, ou meia década, enfim, um período recente, um período que se aproxima, muito interessante, muito promissor. Esse eu acho que é um outro capítulo do vídeo que a gente tem que abordar aqui. Não existem verdades imutáveis no futebol. Não existem prateleiras que não podem ser alteradas. Então a gente viu ao longo da história. O Cruzeiro foi um clube muito vitorioso em Minas Gerais. O Cruzeiro abocanhou as principais conquistas do estado, né, nacionais, internacionais e tal. Mas hoje, justamente no momento em que o Atlético vive a sua curva mais ascendente no século, não resta dúvida, né?
O Atlético teve o título brasileiro em 70, o Atlético teve um time que entrou para a história em 80, mas tinha um outro rival nacional que acabou o superando nas principais competições e tal, quebrando um pouquinho daquele sonho. O Atlético teve no finalzinho dos anos 90 outra esperança muito positiva e tal, que não se concretizou. Nesse século, o Atlético ganha uma Libertadores que nunca tinha vencido, o Atlético ganha uma Copa do Brasil que nunca tinha vencido, em cima do maior rival, o Atlético volta a ganhar um Campeonato Brasileiro, pode ganhar uma Copa do Brasil de novo, então a gente está vendo a curva mais para cima, mais ascendente do Atlético nesse século. E justamente quando isso acontece, a curva do Cruzeiro está no sentido oposto e de uma maneira muito acelerada. Então, o Cruzeiro é uma instituição que tem força para se levantar, que tem torcida, que tem camisa, que tem história, que tem condições. Mas o caos, a lama é tão pesada, é tão grande que isso não vai ser da noite para o dia. Talvez a gente esteja entrando numa década, não sei se de uma inversão completa desse polo, mas de uma discussão que vai ficar muito maior, talvez. Dependendo de tudo que o Atlético for conquistando, eu acho que essas forças podem ter um equilíbrio. São forças enormes, sempre foram as duas grandes forças do futebol mineiro. Sempre houve um equilíbrio entre Atlético e Cruzeiro, sempre dividiram o Mineirão, sempre foi. Mas o Atlético começa talvez a trilhar um período mais vitorioso, né? Enquanto o Cruzeiro vai ter que buscar quase uma refundação, né? Não é só uma reorganização, é começar quase do zero, porque deixaram o Cruzeiro zerado. Mas essa é uma história que eu costumo dizer o seguinte: para o Atlético é bom o Cruzeiro forte, para a instituição, para o Cruzeiro também é bom. Que as duas forças disputem, uma tente ser melhor do que a outra. A concorrência em qualquer ramo da atividade, do ramo empresarial é positiva, mas pro torcedor não. O torcedor do Atlético, se ele puder, ele tá vendo o Cruzeiro com a mãozinha lá tentando sair do poço, se ele puder colocar o pezinho na mão pro cara cair, ele vai fazer, porque a rivalidade é isso. E o momento hoje é do Atlético. E talvez os próximos anos também sejam. Especificamente sobre a arbitragem na campanha, eu também acho que é um assunto que tem que ser tocado, porque eu não vou comprar em hipótese alguma, de jeito nenhum, a conversa fiada de que o Atlético só foi campeão brasileiro pelos pênaltis, pelos 11 pênaltis dados, porque foi o time que mais teve pênaltis a seu favor na competição, ignorando muitos desses, vários jogos onde a arbitragem prejudicou o Atlético. 2 pênaltis não marcados no primeiro tempo contra o Juventude, um pênalti não escandaloso marcado contra o Santos, erro em Goiânia contra o Atlético Goianiense, e se eu tô pegando os que eu lembro de cabeça, se eu fosse listar aqui, gente, a arbitragem errando no Campeonato Brasileiro para todos os lados há muito tempo. Isso é assunto velho na nossa arbitragem. Se você acha, e se você tiver como me provar, que houve um complô para favorecer o Atlético Mineiro, você vai ter que me provar que houve para favorecer o Flamengo em 2020, em 2019, o Cruzeiro, o Palmeiras do Cuca em 16. Esquece, gente. A arbitragem, ela continua sendo péssima porque ela é mal treinada, ela é mal preparada, ela é muitas vezes incoerente, ela não tem critérios, ela decide um dia de um jeito, outro dia do outro. Não há como enxergar que todos... Por exemplo, o pênalti cometido pelo Luiz Otávio ontem. Eu vi uma manchete e fiquei um pouco... Não fiquei impressionado, porque vindo de quem é, que destaca que o pênalti começa a reação, a virada e tal, como que diz assim, puxa, é sempre dos pênaltis, é sempre com um pênalti, é mais um pênalti claríssimo cometido pelo Luiz Otávio. Indiscutível, faz parte da regra do jogo, ela foi bem aplicada. Então colocar apenas na conta da arbitragem talvez seja aquela coisa de você não reconhecer o mérito do outro, muito presente no Brasil, como eu disse no vídeo, tem uma dose de clubismo, a gente entende, mas o Atlético foi o time que jogou o melhor futebol nesse Campeonato Brasileiro. Isso pra mim é incontestável, a arbitragem favoreceu o Atlético em alguns momentos, prejudicou duramente em outros momentos, e é assim, infelizmente, que as coisas ocorrem no futebol brasileiro. Hoje você é prejudicado, amanhã você é ferrado, porque não temos uma arbitragem decente. A nossa arbitragem está na lata do lixo, ela tira o brilho do espetáculo, ela muda jogos, ela muda dinâmicas de jogos, só que um dia a seu favor, outro dia contra você. E o dia que você é prejudicado, você vai para o microfone. O dia que você é beneficiado, você finge que não viu. Então, nesse mar de hipocrisia, eu não entro. Outra questão que é muito importante. Trabalho do técnico Cuca. O Cuca, ele vem de uma temporada do Santos onde ele faz muito com pouco, supera todas as expectativas.
E a decisão foi muito acertada de sair do Santos. Não é trocar o Santos pelo Atlético Mineiro. O simples fato de deixar o Santos é algo natural para quem está vendo que a virada de ano não é promissora, como não foi. E veja o mar de lama, olha a dificuldade que o Santos teve. O Santos quase caiu no Paulista e quase caiu no Brasileiro. O Cuca sabia, conhecendo internamente o clube, que ali não daria para repetir o sucesso da temporada anterior. E ele pega o Atlético Mineiro com uma pressão muito grande. Nós vimos treinadores passarem, acho que as pressões em termos de investimento, aquela coisa de, pô, gastaram muito, então tem que dar resultado. As pressões para Atlético, Flamengo e Palmeiras, elas já estão há algum tempo. Para o Atlético mais do ano passado para cá, Flamengo e Palmeiras há um pouco mais tempo, elas estão no mesmo patamar, assim, na mesma velocidade. Então qualquer um que assume um desses três clubes hoje, ele é muito cobrado para dar resultado ontem. Alguns passaram pelo Flamengo, por exemplo, esse ano e não conseguiram. O Cuca pegou o rojão no gado e conseguiu. Gente, o Cuca ficou a detalhes de conseguir a maior tríplice coroa da história do futebol brasileiro. Porque ele poderia, eu acho que ele é favorito na final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Se vai ganhar ou não é outra história, mas acho bem favorito. E poderia ter num jogo único, se tivesse eliminado o Palmeiras, ter batido o Flamengo lá no Centenário. Nunca tivemos uma tríplice coroa de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Acho até que não teremos. Eu duvido, assim, eu tenho poucas esperanças que isso aconteça, porque eu acharia fantástico. Mas não pela falta de mérito de um determinado clube, mas porque estruturalmente o futebol brasileiro não ajuda os seus filiados. Com data FIFA não parando o calendário, desfalcando o jogador, voltando com um cara estrupiado. Como é que nessas condições... Pô, aí você vai ter que ter 3 times então para escalar, você não vai ter que ter um baita elenco, você vai ter que ter um elenco fantástico, estelar, monumental, para aguentar tudo isso, para ganhar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, com a realidade que a gente tem, com 4 meses de campeonato estadual no caminho. Eu acho que beira o impossível, mas o Atlético ficou perto, ficou a um detalhe, a uma bola, sabe, a um pênalti perdido pelo Hulk no Allianz, detalhes de confronto que não tiram o mérito do que o Palmeiras conquistou, porque a estratégia do Abel foi bem executada, mas o Atlético chegou perto. Eu acho que tudo isso torna o trabalho do Cuca ainda mais fantástico. Acho que é uma boa discussão até para um outro vídeo aqui. Cuca e Abel, quem fez o melhor trabalho do futebol brasileiro na temporada ou no ano de 2021, se a gente pegar todo ano, a gente pega o finzinho da temporada passada, porque o Abel ganha a Copa do Brasil de 2020 e Libertadores de 2020 já no ano de 2021. Mas é incrível o que faz o Cuca, mantendo uma proposta que acompanhou o Cuca ao longo de toda a carreira. Os times do Cuca são ofensivos, os times do Cuca atacam, os times do Cuca correm riscos, os times do Cuca matam o torcedor de medo muitas vezes, de susto, mas são times muito legais de ver. Para quem gosta, né, desse tipo de proposta. Eu gosto muito de ver futebol de qualquer ângulo. Até uma proposta defensiva muito bem executada me encanta, mas é legal de ver, né? São sempre equipes que produzem muito, de quem você espera muito e te entregam entretenimento. E quando você entrega entretenimento com taça é fantástico. E ainda sobre o Cuca, não há dúvidas de que estamos falando do maior treinador da história do Atlético Mineiro. Incontestável, Galo campeão brasileiro e ó, já é um candidato ao bi em 2022. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações também. Valeu!